Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus manso e humilde de coração. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir no Santo Evangelho que era um dia de sábado, dia de oração, sobretudo para os antigos judeus, o dia do Senhor, o dia de ouvir a palavra de Deus em comunidade e de escutar o ensinamento da palavra. Dia também em que todos os trabalhos eram proibidos, só aquilo que era essencial se devia fazer. Mas os fariseus e mestres da lei não estavam na sinagoga para orar nem para ouvir a palavra de Deus, mas para ver o que Jesus ia fazer e assim apanhá-lo em alguma falta contra a lei e terem motivo de condená-lo. Olha a motivação que os levou para a sinagoga, e eram pessoas muito religiosas. Jesus conhecia os seus pensamentos e disse então ao homem da mão seca que estava ali na sinagoga: levanta-te e fica aqui no meio. Ele obedeceu, ficou de pé. E Jesus então faz a pergunta: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Porque também no sábado, por exemplo, se um fariseu tivesse, ou qualquer judeu, uma vaca que atolasse, um animal que se perdesse, ele ia tirar o seu animal do atolamento e também iria buscar o que se perdeu. Mas como é que não vai socorrer alguém que está necessitando, se a pessoa é muito mais importante que os animais e as coisas e do que a própria lei, que deve estar a serviço da pessoa? Jesus então olhou para todos que estavam no seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. E a mão ficou curada. Vendo o milagre, os fariseus e doutores da lei, ao invés de render glória a Deus, ao invés de reconhecer o Cristo de Deus, ao invés de ser gratos a Deus, de aumentar sua fé, qual foi a reação? Ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então, irmãos e irmãs, foi assim que eles responderam à graça de Deus. E nós, como respondemos à graça de Deus? Com gratidão, com humildade, com vontade de conversão? Porque nós somos o povo da nova aliança, mas pode ser que o pecado dos fariseus também nos atinja, quer dizer, a inveja, o ciúme, a maledicência, o julgamento contra o próximo. Peçamos ao Senhor que tenha compaixão de nós e nos permita ser uma imagem viva dele no mundo.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs,